do Pai. Salmos 127, versículo 1, diz a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Seria inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem, ou descansam, né? Versículo 3: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Somente até aí, irmãos, feche os seus olhos nesse momento. Amado Deus, eterno, poderoso Pai, estamos em nome de Jesus reunidos, Senhor, clamando pela presença do Senhor, a presença poderosa, a presença gloriosa, a presença que cura, Senhor. E eu peço que enquanto estivermos meditando na palavra, o Teu Espírito tenha liberdade para andar em nosso meio, passar por cada um dos corredores, Senhor, onde houver uma pessoa sentada ou em pé nesse salão agora, Senhor, que durante a palavra seja ministrado, enquanto o Senhor fala conosco a cura no corpo, haja milagre na saúde, haja milagre nas emoções, haja arrependimento, haja mudança de vida, haja bênção na família, no lar. Senhor, em nome de Jesus, que não venha eu, pois sou imperfeito, mas o Senhor possa falar por meio do Espírito Santo, dono de toda ciência e sabedoria. O Senhor venha, Senhor, trazer revelação, abrindo o entendimento. Senhor, que sejamos uma terra boa para receber a semente da Tua palavra nessa noite. É o que eu oro te pedindo e te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É impressionante como nós trabalhamos. Hoje nós temos muitos pais aqui, né? Levanta a mão de novo, só os pais, bem alto, deixa eu ver. Olha aí quantos pais abençoados nós temos aqui. Queridos, nós como pais trabalhamos. Lá no ambiente do trabalho as pessoas dizem assim: eu estou cansado, não queria vir hoje, mas eu preciso garantir o leite das crianças. Não é assim que o pessoal fala? Nós trabalhamos pensando na nossa família. Nós trabalhamos, você pai trabalha pensando no conforto, pensando no bem-estar, pensando em dar para o seu filho aquilo que você não teve, é ou não é verdade? Né? A gente procura dar aos nossos filhos aquilo que muitas vezes nós não tivemos. Uma condição de fato, né? Se a gente olhar para trás, a maioria, ou pelo menos a maioria das pessoas, um tempo onde as coisas eram muito mais difíceis, né? Cheguei ali e vi a foto do meu pai ali, ó, com a minha mãe ali, né? Depois ali debaixo da minha foto, com a da Karine. Aquele homem ali trabalhou, aquele homem ali se dedicou para dar o melhor que ele podia, né? O melhor que ele podia, mas era muito mais difícil, né? O acesso, né? Os recursos. Hoje todo mundo tem carro, né? Hoje quase todo mundo tem carro, né? Quem não tem, vai ter em nome de Jesus. É esse ano. Recebe ainda. Deus vai abençoar. Amém? Mas hoje está muito mais tranquilo, né? Você já imaginou na época do teu pai? Você que teve o privilégio de ter um pai, né, presente, a dificuldade que foi, teve aquelas mães que criaram um filho, a filha sozinha, que fizeram esse papel de pai e mãe. Você imagina? Tem que dar um troféu para uma pessoa dessa. São guerreiros e guerreiras que lutaram e lutam, né? E nós também lutamos pelos nossos filhos, trabalhamos pela nossa casa, trabalhamos pela nossa família. Talvez o teu pai trabalhou muito fisicamente, colocou comida dentro de casa, deu o melhor, mas talvez faltou para ele uma coisa que ele não sabia, que ele não tinha. Talvez ele não tinha o conhecimento da palavra,
que é o que o salmista está dizendo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, porque muitas vezes o pão chegou na mesa, mas faltou a presença de Deus. Então a pessoa caiu numa depressão, talvez a pessoa talvez você foi para um caminho errado, talvez faltou uma instrução da palavra, talvez faltou os princípios da palavra. Mas se você está aqui hoje, Deus te deu graça para chegar até aqui, Deus resgatou a sua vida. Quero ouvir um amém, querido? Agora você tem um conhecimento que talvez os teus pais não tiveram. Você hoje tem um princípio, você sabe que Jesus é o único caminho. Quem sabe disso? Diga amém. Jesus é o único caminho para a salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você e eu sabemos disso. Sabe, então nós trabalhamos sabendo que há um mundo espiritual que trabalha em favor daqueles que buscam a Deus. Você sabia que o mundo espiritual trabalha em teu favor quando você busca o Senhor, quando você ora? E aí vai uma pergunta: pai, você é sacerdote. Deus não delegou um sacerdócio primeiramente à mulher? Também, porque a mãe é uma intercessora, a mãe também é uma sacerdotisa, mas Deus delegou primeiramente ao homem. Você já reparou que geralmente, na maioria das igrejas, as mulheres são muito mais de oração do que os homens? Né? Se tiver um grupo de oração, você pode olhar. Se tiver um homem, já é raro. Se tiver dois, meu irmão, pode levantar e aplaudir e glorificar o Senhor. Pode aplaudir de pé. Porque as mulheres têm muitas vezes assumido a responsabilidade espiritual do lar muito mais do que o homem. O homem assume a questão do trabalho, mas o trabalho não salva. O trabalho põe comida na mesa e é muito importante. Quero ouvir um amém. Tem que trabalhar mesmo. Eu sou desses, eu sou a favor. Mas o que você vai dar para o seu filho no espiritual? Lembra quando Paulo e João estavam entrando no templo, subindo a escadaria, e tinha um mendigo ali, falou: me dá uma esmola. Eles não tinham dinheiro. E Pedro olha, fixando os olhos naquele homem, e diz assim: eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. Aquele paralítico levantou e Deus curou a vida dele. Quantos podem dizer glória a Deus? Ou seja, nós podemos muitas vezes não ter o tanto que gostaríamos de ter para colocar na mesa para os nossos filhos. Nós talvez não podemos ter um conforto que nós gostaríamos de dar, como os nossos pais. Talvez o meu pai, por exemplo, não teve. Ele deu o melhor que ele pôde. Mas o meu pai me deu uma coisa muito mais preciosa, muito mais poderosa. Ele me deu o que ele tinha. E ele tinha sobrando. Era fé. Ele me ensinou a fé. Ele me ensinou o caminho. Ele me ensinou os princípios. Ele me ensinou a ser homem. Mas escute, me ensinou a ser homem de Deus. Porque é muito fácil ensinar um filho a ser homem nos princípios humanos, mas é muito mais difícil ensinar um filho a ser homem de Deus. Ensinar uma filha a ser mulher, mas mulher de Deus. Então eu sei que todos os pais aqui cumprem com excelência esse propósito de ensinar o filho a ser homem, a respeitar, a ser responsável, ensina os princípios e valores. Mas hoje eu quero refletir se eu e você, pais, temos ensinado os nossos filhos a serem homens de Deus, as nossas filhas a serem mulheres de Deus. E eu estou falando de mundo espiritual, que entendem. E quando a gente entende a importância disso, e não é fácil para ninguém, mas é um caminho a ser percorrido. Sabe, a gente leva as crianças para a escola e a gente criou uma cultura. E queridos, quando eu falo isso, eu não sou o melhor pai do mundo, não. Eu sou cheio de defeito. E eu sei que eu tenho muita coisa ainda preciso melhorar. Mas quando a gente consegue caminhar corretamente, a gente tem que testemunhar, né? A gente tem que celebrar isso. E se você entrou aqui hoje falando: poxa, eu preciso melhorar, meu irmão, que bom que você precisa. Você precisa saber que precisa melhorar e precisa buscar isso. E nós criamos uma cultura de orar pelos nossos filhos todos os dias.
Todos os dias a minha mão tem que estar na cabeça dos 3 filhos que eu tenho que orar, declarar bênção, declarar saúde, declarar proteção sobre eles. Não pode passar um dia. E quer saber? Eles agora não deixam que passe um dia. Vai a gente esquecer de orar. É uma confusão. E aí agora nós criamos a cultura de orar com eles antes de irem para a escola. Esse aqui eles não abrem mão. E aí eu fico refletindo, a gente está lá orando por eles. Senhor, abençoa a vida deles. A gente cita nominalmente. Olha, que eles sejam uma boa influência no local que eles estudam. Que eles sejam luz na vida dos coleguinhas. E eles estão ouvindo essa oração. Livra eles de todo mal. Livra eles dos laços do diabo. Livra eles das más companhias. Todos os dias. Porque a palavra é muito clara. Projeta para nós de novo o versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, você pode trabalhar, você pode fazer o teu melhor, você pode, dar uma casa luxuosa, você pode dar o melhor brinquedo, o melhor presente, você pode dar um carro para o teu filho, mas espiritualmente, se o Senhor não edificar, e a edificação de Deus começa no interior dos nossos filhos, é de dentro para fora. A formação deles, a formação do caráter, a formação, né? E eu digo isso porque tem tanta coisa que eu tenho que fazer com os meus filhos e ainda não fiz. E às vezes o Espírito Santo me cobra. Você precisa fazer isso com a Raquel. Ó, você deixou aquilo. Ó, esse projeto com o Rafael. Ou aquilo outro. A gente precisa ser responsável. Não é fácil, não é? Porque a gente trabalha muito para colocar o pão na mesa. E isso é importante. Colocar o pão na mesa. O leite na mesa. Mas além do pão na mesa, o teu filho quer um pai presente. Um pai que dá a direção. Um pai que prepara um caminho. Nós não cantamos aqui? Estou preparando um caminho. Você, pai, você é um pilar na sua família. Você é quem prepara o caminho, não com o que você diz, mas com o que você é. Um exemplo de alguém que serve a Deus. Seu filho servirá a Deus.